Fala, minha lindeza, voltou, né? Graças a Deus! Ei, hoje eu vou te passar o bisuzão da tua vida para a estratégia do segundo dia de prova, beleza? Prof. Zero na área, vem comigo e vamos nessa. Ciências da natureza, o terror das novinhas, tá? E matemática, o terror da população brasileira. Aqui não tem jeito, aqui o bicho pegou para todo mundo. Não tem como. Ciências da natureza você já sabe, né? A gente vai falar de física, química e biologia. Dessas aqui, se você já viu a aula de TRI, né? Já vou te passar o bizu que biologia é a matéria que mais vai facilitar a construção da sua TRI. Quer dizer que biologia só tem questão fácil? Não. Tá? Tem algumas questões bem difíceis. Nos últimos anos do Enem, a gente tem uma cobrança de botânica muito mais intensa. Então você precisa dar uma revisada, pelo menos, nesse processo aí de botânica, que nem era uma coisa que a galera estudava tanto, mas que agora se tornou uma matéria um pouco mais intensa de cobrança. Química. A matéria mediana aqui em termos de dificuldade. Na verdade, eu acho, particularmente, a prova mais difícil do Enem, química, tá? Mas é uma matéria, né, que vai te cobrar basicamente vocabulário. Se você não entende vocabulário de química, você não vai conseguir nem ler a questão, você não vai nem entender. Ah, ácido e base. Bom, você não sabe o que é um ácido, o que é uma base, quais as características de um e de outro. Infelizmente, pode botar o texto que quiser, que não vai fazer sentido na tua cabeça, tá? Então, química tem algumas questõezinhas bem salgadas, tá? Eu, particularmente, eu conheço alguns professores de química, meus brothers aqui, tá? Juliana Gaspar, Heitorzinho, né? Então, a rapaziada firme. E, meu irmão, essa prova é cascuda, tá? Essa prova é cascuda. Das provas do Enem, essa aqui, pra mim, é a mais cascuda. Física, uma prova muito difícil também, mas é muito mais estigmatizada do que difícil. A prova de física ainda tem muito conceito aplicado e a galera às vezes dá uma panguada nesses conceitos aplicados, mas hoje, com inteligência artificial você consegue pedir a aplicação desse conceito numa situação cotidiana e facilitar seu processo de estudo com isso, tá? E também algumas questões de cálculo. E por que se torna difícil? Porque as questões de cálculo do Enem de física, elas não são só a maioria, né? Não é só pega uma fórmula e aplica. Não, você tem que entender o raciocínio, geralmente usa 2 ou 3 fórmulas combinadas para você chegar no seu resultado. Então, se você não tem essa manha de manipulação matemática, cara, aí se torna um pouquinho mais denso. Mas eu vou passar uma estratégia maneira para vocês, tá? E matemática, o terror da rapaziada, né? A gente já sabe que o brasileiro parece que tem aversão à matemática, né? Você fala de matemática, a galera fala, não, Deus me livre, pelo amor de Deus, isso aí não é pra mim. Cara, calma, né? A prova de matemática do Enem, ela funciona da seguinte forma, tá? Em geral, 32 conteúdos, 32 questões, elas vão ser de conteúdos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de escola pública. Por que isso aqui acontece? Porque eu quero aumentar o acesso dessa rapaziada de escola pública no Enem. E outra coisa, se eu faço um 32 coerente na prova de matemática, lembra da aula de TRI, coerente, acertando as questões fáceis e médias, o que eu consigo alcançar? 800 pontos mais na prova de matemática. Aí já começa a ficar uma nota interessante para você que tem cota, né, que está participando das aulas aqui. Cara, 800 em matemática, é muita nota. É muita nota. Então, João, dá para fazer 800 em matemática com 32 questões? Dá, certo? Já tive alunos que, tinham muita dificuldade em matemática, assim, tirava 10 na prova, 5, né? 10 não de gabaritar, tá? 10 de 10 questões, de 45, acertava 10. Acertava 5 questões na prova, e aí depois que a gente foi, né, entendendo como é que essa prova funciona, eu vou ter algumas aulas aqui de estratégia de matemática com vocês, vou passar alguns macetes, alguns bizus para você ali, para você entender que, cara, é possível, na grande maioria das provas, que você consiga fazer esses 32 acertos. Quais são as matérias que estão aqui dentro? Escala, razão e proporção, porcentagem, certo? Operações básicas, análise de gráfico, transformação de unidade de medida. São questões mais básicas dentro do processo matemático, claro, que você viu ali na sua base educacional do 6º ao 9º ano e que vão colaborar bastante para a construção da tua nota. Beleza? Então, vamos para a próxima página aqui. Tempo, cálculo e desespero é só o que a gente sofre com a prova de segundo dia. Então, questões de cálculo e questões de física,
né, que são mais complexas, são questões que naturalmente eu aconselho que você deixe para o final da prova, na prova de natureza. Só que aí você tem que dividir a sua ideia, tá? Se você tem muita dificuldade em química, você deixa as questões de química para o final. Se você tem muita dificuldade em física, você deixa as questões de física para o final. Você vai ter que optar por uma das duas, cara, para fazer as questões de prova. Então, assim, a que você tiver mais facilidade é a questão que eu aconselho que você necessariamente revise mais daqui até a tua prova do Enem, tá? João, tenho mais facilidade em Química e Biologia. Cara, revisa essas duas exaustivamente e nas questões de Física, fica fazendo só as teóricas ali, revisa só conteúdo teórico, porque isso aí vai te ajudar bastante. Ah, tenho muita dificuldade em Química, mas Física pra mim é de boa. Então revisa Física e Biologia e aí, mano, sento a lenha. Ah, João, tenho muita dificuldade em Biologia, mas Química e Física é de boa. Você é um alienígena, você é maluco, né? Mas tudo bem, né? Pô, são 15 questões de cada uma, filho. Se você fizer 15 de Física, 15 de Química, acertar tudo, mas foca pelo menos nas questões básicas de Biologia, pô. Aí, né, meu irmão, meio ambiente, tá ligado? Preservação, essa aí não dá pra errar, pô, né? Isso aí tu tem que ler com cuidado. Geralmente as respostas estão no texto, tá? Posso até trazer umas aqui também nas aulas de estratégia para te mostrar, pô, que tem como tu fazer por interpretação também, algumas. Ah, dá pra fazer a prova inteira no macete, na cachorrada? Claro que não, pô, tá maluco. Mas eu quero te passar alguns corta-caminhos ali para que você saia dessas sinucas de bico no dia da prova, beleza? Matemática, aqui anota. Papel e caneta na mão, minha joia, tá? O que tu não vai fazer na prova de matemática, pelo amor de Deus. Principalmente se tu tiver dificuldade. João, não tenho dificuldade, eu sou quente. Tudo bem, então pode fazer tudo, mas deixa isso aqui pro final, tá? Para você investir o seu tempo de início de prova, que você tá, pô, quente, chegou na prova, tá confiante, tá, pô, moleque Joe, né? Nas questões que vão efetivamente facilitar a tua TRI, tá? Ó, análise combinatória. Esquece. Juros compostos. Não. Probabilidade. Deixou para Cristo. Desvio padrão. Ah, João, mas desvio padrão não é difícil. Também acho que não é difícil não, mas demanda tempo, tá? E todas as questões que vão demandar muito tempo, elas se tornam difíceis porque o tempo é um fator muito precioso na hora da prova do Enem. Então você já viu que você vai gastar tempo pra caramba? Meu irmão, pensa de novo se você vai fazer essa questão agora. Porque se você começa a perder muito tempo numa questão e você nem leu a tua prova inteira, aí vai acontecer o que eu te falei. O Enem gosta de chegar lá na última página da prova, nas duas últimas, e botar questão fácil, pô. Aí tu vai olhar e vai fazer o quê? Vai chorar? Tá ligado? Então eu preciso pelo menos que você leia a prova inteira. Leu a prova inteira, aí depois você volta e fala, ah, aquela questão lá vai demorar um tempinho, mas vai sair. Então eu vou fazer, beleza? E o que eu gosto de fazer? Questão que é fácil de matemática ou de natureza, eu faço um Vzinho. E aí eu executo a questão na hora. Questão que é média, tipo, o que é média? Que vai demandar tempo, mas que eu sei, eu boto um triângulozinho. E eu pulo a questão. Porque assim, eu sei que eu sei fazer, só que eu sei que vai demandar tempo. Então eu preciso terminar a prova inteira, pelo menos de ler a prova, fazer a maior quantidade de itens possível da prova, mas terminar de ler, para depois eu voltar e investir meu tempo nessas questões aqui. E questão que é difícil, eu meto um xão. Combinatória. Já vi que é combinatória, já passa um X. Ah, João, mas às vezes é uma questão fácil. Às vezes é uma questão fácil de probabilidade. Vai passar o X. Meu irmão, eu não quero gastar tempo vendo se é fácil ou se é difícil. Eu já sei que eu tenho uma dificuldade nisso aqui. Se eu tenho uma dificuldade nisso, se eu for pelo menos ler para tentar entender, eu vou perder tempo. E eu posso perder tempo e não conseguir fazer. Essa aqui, que eu marquei com um triângulo, eu vou perder tempo, mas eu tenho certeza que vai sair. Questão de tabela, cálculo comparativo, desvio padrão, se for o caso, tá? Questão com texto muito grande. Pô, eu sei que vai sair, só que eu preciso estar concentrado, pô. Então o princípio é esse. Você tem que saber o que você está fazendo na hora da prova e trazer alguns códigozinhos para você não se perder. Uma outra manha, velho, e ninguém te avisa, mas eu já vou te avisar aqui agora. O Enem autoriza que você faça a prova com canetas de cor diferente. Meu Deus. Pode anotar que você não sabia dessa aí, né?
João, mas como assim? Eles falam que é só caneta preta. Só caneta preta para preenchimento de gabarito e preenchimento da redação. Você não pode preencher esses dois lugares aí com caneta de outra cor. Agora, para execução da prova, você pode usar uma caneta vermelha, inclusive. E eu super aconselho que você leve a caneta vermelha, porque na prova do segundo dia, meu irmão, se você não fizer com uma caneta de cor diferente, muito difícil você trazer seu processo de atenção concentrada para a questão. Então, usem canetas de cores diferentes na hora da prova do Enem. João, mas pô, tem certeza? E se eu for desclassificado? O que eu aconselho para falar com a rapaziada? No Enem, tá? Eu sei que você não leu o edital. Hein? Eu tô aqui para te informar isso porque eu já sei, pô, conheço minhas crias, não tem jeito, tá? Ah, vai ler edital? Leu nunca. Na matriz do Enem tu não leu, pô, vai ler o edital. Ah, tu é um maluco, pô. Mas eu já vou te cantar a pedra. Não existe nada no edital que impeça o aluno de usar canetas de cores diferentes. Nada, nada. A única coisa que ele fala é que o gabarito e a redação só serão corrigidos caso o preenchimento for de caneta preta. E aí, naturalmente, eles não vão divulgar a propaganda da Faber-Castell na televisão para te informar que você pode usar qualquer caneta, porque isso vai confundir a cabeça de uma galera. O principal problema do brasileiro é, depois do cálculo, é a interpretação de texto. Então, quanto menos informação você dá, melhor, tá? Mas eu posso te dar a informação que eu quiser aqui, né? E informações coerentes que vão te ajudar na hora da prova. Então, usem canetas de cores diferentes na hora da prova e tá tudo bem, tá? João, vou levar uma caneta vermelha. O que eu aconselho? Chega no fiscal, na humildade, porra, pianinho, né? Neném. Chegou lá, falou, fala, minha pérola, né? Fala, minha joia reluzente nesse belo dia de Enem. Negócio é o seguinte, meu professor carioca, né, falou que eu poderia levar canetas de cores diferentes para a minha prova, eu trouxe. Mas eu tenho ciência de que só poderei responder o gabarito ou a redação de caneta preta e por isso ela está aqui separada. Tudo bem para o senhor, minha autarquia? Eu duvido que o fiscal vai ficar de sacanagem contigo, pô. Ele vai falar, que isso? Pô, entra aqui, bebe uma água, vamos nessa, tá? Então, avisa pro cara antes de você entrar na sala para não gerar nenhum desconforto. Porque vai que esse cara tá despreparado, né? E no meio da prova ele resolve encucar contigo ou fazer alguma pergunta. Você já vai estar nervoso, vai encarar esse processo, vai se estressar, então não vale a pena, tá? Chega antes, na entrada da sala e já fala, ó, eu sei que, não pode preencher o gabarito com isso aqui, mas eu trouxe somente para minha conferência de prova, porque ajuda na minha atenção concentrada. Tranquilo? Valeu, fé, tamo junto, um beijo na tua mãe e amém pro senhor. Acabou, filho, tá? Resolveu o problema. Tranquilo, meus amores? Então, ó, o que eu aconselho em questões de ciência da natureza? Pulem todas as questões de cálculo. Por quê? Por quê? Porque você já está fazendo cálculo pra caramba aqui em matemática, filho. Se você sair de uma prova e for para outra, cálculo e cálculo, vai cansar tua mente. É melhor tu começar com teoria ou com cálculo já começa na prova de matemática lambrecando, cansou de fazer cálculo, tua cabeça já não está mais fazendo nem 2 mais 2, vai para a prova de natureza, tá? Lê mais teoria, lê questão aplicada, fica muito mais fácil, o flow fica muito mais tranquilo, beleza? Então você tem que criar algumas estratégias que façam sentido na tua cabeça, Senão você vai perder tempo, vai desgastar, vai ficar ansioso e tudo isso vai agir contra você na hora da prova do Enem. Tranquilo? Então, ó, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha te ajudado. Já anota aí o que não fazer. Nem falei, né? Função de gráfico também é uma questão que geralmente demanda tempo e se você não dominar os conceitos, você vai se embananar. Função seno, função cosseno, tá? Então, esquece, tá? Apareceu isso aqui, pula, tá? E depois você volta garimpando as questões que você consegue fazer. E teve mais uma que eu não botei, log. O terror da meninada. Tá? Log só faz quem sabe, não tem jeito, tá? Geralmente as questões de log elas não são tão complexas se você entende a lógica por trás do log. Agora, se você não sabe nem do que eu tô falando quando eu falo de log, pula. Ah, viu o log lá, pula. Aí vai ser melhor, você vai ficar mais feliz na hora da prova. Beleza, meus amores? Tamo junto. E ó, se dessas todas as questões que você pulou, se tiver que voltar em alguma, aí de novo. João, deixei 10 em branco aqui na prova de natureza e deixei 10 em branco na prova de matemática. A prova de natureza, ela vai valer mais ou menos
se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que não. 870 pontos. A prova de matemática, ela vale 900 e vral, tá? 900 mais aqui na prova de matemática. Então, às vezes, 980, né? 960, e vai, aqui a nota espoca. Então, matemática sempre vai ser uma prova que vai valer mais do que natureza. Se você tiver que priorizar alguma das provas para voltar, para tentar garimpar a questão, volta para matemática, faz mais sentido, tá? Mas se o seu curso tiver muito peso em natureza e você já tiver exaurido todas as suas possibilidades na prova de matemática, aí você volta lá para a prova de natureza e sai garimpando o que der para garimpar. Tranquilo, meus amores? Tamo junto demais, ó. Qualquer dúvida, manda aqui na caixinha que a gente responde. Tô te esperando na próxima aula. Ó, até breve.